Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. Hoje a gente vai destrinchar os documentos oficiais que regem o 13º salário. É aquele benefício super aguardado, a famosa gratificação natalina, que traz um verdadeiro alívio para o orçamento de quem trabalha com carteira assinada, além, claro, de beneficiar também aposentados, pensionistas e servidores. O nosso roteiro de hoje passa rapidamente por 5 pontos-chave: a origem do benefício, as regras e prazos de pagamento, férias e rescisão de contrato, o cálculo na prática e, por fim, as faltas e proteções legais. Entender bem essa matemática e esses prazos é fundamental para quem está no mercado formal de trabalho. Bom, vamos direto ao nosso primeiro ponto: a origem do benefício e todo o seu contexto histórico. Voltando no tempo para dezembro de 1961. Olha, o clima político na época do presidente João Goulart era de tensão absoluta. De um lado, tínhamos ameaças fortíssimas de greve dos sindicatos, do outro, o setor patronal morrendo de medo de que isso fizesse a inflação explodir. O grande clímax desse impasse aconteceu de um jeito super dramático, às 9 da noite de uma segunda-feira, em 11 de dezembro de 1961, quando o projeto foi finalmente aprovado na Câmara, sendo sancionado depois, no ano seguinte. E essa documentação histórica ilustra perfeitamente o peso desse debate legislativo. É literalmente o registro documental de uma vitória imensa e definitiva para toda a força de trabalho do país. Avançando agora para uma parte mais prática: as regras e os prazos de pagamento. A gente sabe que o dinheiro não cai todo de uma vez, né? Ele é dividido em 2 parcelas obrigatórias. A primeira precisa ser depositada entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro. Já a segunda parcela tem um prazo fatal, curtíssimo e super rígido, dia 20 de dezembro. Um detalhe bem interessante da lei é que a empresa não é obrigada a pagar a primeira parcela para todo mundo no mesmo mês, desde que respeite direitinho essa janela de tempo. Mas, e se a data limite cair num domingo ou feriado? Atenção redobrada aqui. A lei exige que o pagamento seja obrigatoriamente antecipado, sem choro. Se a empresa não fizer essa antecipação, ela fica sujeita a multas bem rigorosas. Agora, entrando no nosso terceiro tópico: férias e rescisão de contrato. O que muda nesses casos mais específicos? Sabia que dá para receber a primeira parcela adiantada direto nas férias? Pois é. Para isso dar certo e não ter erro, basta planejar e fazer um pedido por escrito para a empresa até o mês de janeiro. Então, por exemplo, se a ideia é tirar férias em julho, fazer esse pedido documentado logo no comecinho do ano garante que aquela primeira metade do 13º entre na conta exatamente durante o descanso. E na hora da demissão, como fica? A regra é super metódica. O pagamento proporcional está 100% garantido para quem tem fim de contrato por prazo determinado, para quem pede demissão ou para quem é dispensado sem justa causa. Mas aqui vai um alerta máximo: uma demissão por justa causa anula completamente esse direito. Quem passa por isso perde totalmente a proporção do 13º. Chegamos ao quarto ponto: o cálculo na prática. Vamos descomplicar essa matemática de vez. A fórmula base é até bem elegante de tão simples. Pega-se o salário bruto, divide por 12 e depois multiplica pelo número de meses trabalhados no ano. Pensando num cenário prático. Imagina um salário de R$ 3.000. Dividindo por 12, temos R$ 250. Se o trabalho durou 6 meses, multiplicamos isso por 6 e chegamos a R$ 1.500. E olha só que detalhe incrível. Bastam apenas 15 dias de serviço em um único mês para ele já contar como um mês inteiro acumulado nesse cálculo. Só que a conta não para por aí. E essa é a melhor parte. A matemática não usa só o salário fixo. Ela é obrigada a englobar outros valores. Coisas como horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e até comissões. Tudo isso entra nessa soma e encorpa bastante a base do benefício. Visualizando isso num cenário onde há horas extras frequentes ou adicional de insalubridade, a diferença salta aos olhos. O cálculo aprimorado, que tira a média dessas variáveis todas e joga na equação, puxa o valor final lá para cima. O resultado é um depósito muito mais robusto em dezembro ou na hora da rescisão. E assim, caminhamos para o nosso último segmento: faltas e as proteções legais gerais que blindam esse benefício. O número 15 aparece de novo aqui, mas desta vez exigindo muita cautela. Se houver mais de 15 faltas não justificadas em um único mês, a consequência é pesada. A pessoa perde aquele 1/12 referente àquele mês específico. É um desconto direto, o impacto financeiro causado por faltas sem atestado médico ou justificativa legal.
Mas e quanto aos acordos sindicais? Será que eles podem reduzir o valor do 13º? A documentação sobre a reforma trabalhista de 2017 é reveladora. O artigo 611-A diz que convenções coletivas têm muita força. Só que, logo em seguida, vem o artigo 611-B agindo como um escudo blindado. Ele proíbe explicitamente que o 13º seja suprimido ou reduzido de qualquer forma por negociação coletiva. Intocável nesse aspecto. Agora, elevando o debate para o nível constitucional, a coisa fica fascinante e bem mais complexa. O artigo 7º da Constituição define o 13º como um direito social. Ao mesmo tempo, o artigo 60 blinda os direitos individuais de serem alterados por emendas, as famosas cláusulas pétreas. E aí surge a grande controvérsia. Por ser classificado como um direito social e não individual estrito, será que ele poderia, teoricamente, ser alterado por uma emenda no futuro? Existe uma divergência jurídica gigantesca sobre isso. O que nos deixa com uma pergunta muito provocativa para encerrar. Se os direitos puramente individuais estão protegidos para sempre como cláusulas de pedra, será que um direito social com impacto econômico tão imenso, conquistado a duras penas como o 13º, está verdadeiramente a salvo de mudanças futuras na Constituição? É um debate contínuo e que dá muito o que pensar. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa explicação de hoje sobre esses documentos riquíssimos. Muito obrigada por acompanharem e até a próxima!